Bom, pessoal, esse vídeo aqui vai ser curtinho, tá? Vai ser mais uma curiosidade, tá? Da Bíblia. Como eu sempre digo, né? Antes de estudar a Bíblia, a gente tem que estudar a Bíblia. Eu estou aqui aberto, né, com duas páginas da Bíblia online, é Almeida Corrigida Fiel, que eu estava analisando os paralelos, né, entre Reis e Crônicas e outros livros, né, para ver alguns detalhes, né? E aí eu percebi, né, para ver se tinha alguma divergência, algum detalhe, que quando você abre aqui, por exemplo, em Reis, desde o capítulo 18 até o 20, é exatamente igual aqui o capítulo de Isaías 37. Aqui, ó. E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Olha o que diz Reis. E acontecendo que, tendo Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Segundo versículo, enviou Eliaquim o mordomo e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Enviou Eliaquim o mordomo e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Essa passagem aqui é aquela lá de Senaqueribe, que eu já mostrei aqui no vídeo, né, que é uma construção teológica, onde fala que um anjo do Senhor, né, feriu mais de 185 mil, né, dos soldados de Senaqueribe. Inclusive a única variação que tem nesses textos é isso aqui no finalzinho, né? Varia, mas é a mesma coisa aqui, ó. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos esses eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, foi e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nirosque, seu deus, Adrimaleque e Serazer, seus filhos, o feriram a espada, escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Hadon, seu filho, reinou no seu lugar. Aqui em Reis diz a mesma coisa. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, feriu no arraial dos assírios 185 mil deles, e levantando-se pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Só muda uma palavrinha, ó, corpos mortos, cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, e se foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nirosque, seu deus, Adrimaleque e Serazer, seus filhos, o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Hadon, seu filho, reinou no seu lugar. Aí eu fiquei me perguntando, né, por que será que esses dois textos são tão iguais, né? Versículo por versículo parece um copiado do outro. A Bíblia de Jerusalém comenta que os capítulos 36 e 39 de Isaías reproduzem algumas variantes, né, esses pequenos detalhes, cadáveres, corpo morto, segundo Reis 18, 17, 20 e 19. Esses capítulos foram copiados do livro dos Reis e colocados no fim da primeira parte de Isaías. Então isso aqui que você está vendo aqui em Isaías, ó, foi copiado lá de Reis e foi colocado aqui no fim quando começa o capítulo 36, que é o fim do primeiro Isaías, para completar a compilação das tradições relativas ao profeta. No capítulos 36 e 37, o redator combinou duas fontes. Aí que eles discrimina 36, 1:37, 9a, 37 e 38, provém como os capítulos 38 e 39 dos círculos proféticos, talvez de alguma biografia de Isaías. Então a origem desses textos vem talvez de alguma biografia do profeta Isaías. Uma narração paralela, que é o 37, 9b e 36, insiste na piedade de Ezequias e na intervenção de Isaías, o qual são atribuídos diversos oráculos que, se forem autênticos, foram pelo menos retocados pelos seus discípulos, da quais parece provir essas narrativas, ou seja, dos discípulos de Isaías. Os relatos lá de Reis, né, de Isaías lá em Reis, nesses capítulos aqui de Reis que a gente está vendo aqui, ó, também não era original do livro, provém dos discípulos desse profeta. Então o que acontece? Os discípulos do profeta Isaías, talvez de alguma biografia dele, é que narraram toda essa narrativa aqui de Senaqueribe, orando, clamando a Deus, o Senhor habita no meio dos querubins, aí o profeta mandando uma mensagem para ele, não se turbar. Isso aqui parece que a origem vem dos discípulos de Isaías. Aí colocaram aqui em Reis e depois copiaram e colocaram aqui no livro de Isaías. Por isso que esses dois capítulos são tão parecidos. Tanto que se você pegar o livro de Crônicas, que foi escrito depois, o livro de Crônicas não menciona nada disso. Ele dá uma resumida na história. O livro de Crônicas só fala assim, ó, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso, né, contra a ameaça de Senaqueribe, e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. E envergonhado ele voltou para sua terra, e entrando na casa do seu Deus, que Crônicas nem menciona qual que é, só Reis Isaías,
algum dos seus próprios filhos, aqui também ele omite até os nomes, o mataram ali à espada. Simples, ó. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos e de todos os lados guiou. Então essas narrativas aqui que nós temos, tanto aqui em Isaías quanto aqui em Reis, isso aqui provém dos discípulos do profeta, tá? Tudo isso daqui, ó, que ele orou, os oráculos. Aqui, ó. Quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, etc. Então tudo isso daqui, do capítulo 36 ao 39 de Isaías, provém dos discípulos dele, tá? E foram copiados daqui do livro de Reis. Tá bom, pessoal? Então só uma curiosidade aí teológica. Paz a todos.